Publicando. Então, boa tarde a todo mundo, né? Muitos você conhece aqui, muitas pessoas também são novas nos nossos webinários. Boa tarde, bem-vindos. Estamos hoje junto com os parceiros da SMA, o Henrique e o Bruno, que vão também falar no meio do nosso... tem algum microfone ligado? Mauro, você cuida disso? Tá bom. O Mauro está aqui junto, né? O Mauro e eu, nós somos os sócio-gerentes da Solarize. Bem, nós vamos falar hoje sobre sobrecarregamento de inversores e como potencializar os benefícios econômicos para o cliente. A agenda é a seguinte: o que é sobrecarregamento de inversores? Vamos primeiro entender a parte técnica. O termo sobrecarregamento também é chamado de sobredimensionamento ou então de oversizing. Depois, por que nós usamos essa prática? E vamos falar também sobre o que acontece no inversor, o efeito chamado clipping. Depois a gente vai ver quais casos podem ser beneficiados pelo sobrecarregamento. Então, sobrecarregamento gera perdas, né? Todo mundo sabe disso, mas tem benefícios também. E o exemplo que a gente vai trazer para cá é o grupo tarifário optante B, que tem uma limitação a 112,5 kW, que é explicitamente liberado para o uso de energia solar na nova lei 14.300. E vamos ver nesse caso, né, qual será o melhor fator de dimensionamento para projetos deste tipo. Antes disso, uma breve apresentação da Solarize. Nós somos uma empresa que já atua há muito tempo no mercado, sempre fomos pioneiros, da forma que a gente até instalou o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede do Rio de Janeiro, quase 9 anos atrás. Está funcionando, continua funcionando, claro, aqui no telhado da Solarize, e sempre atuamos com independência. Então, a gente fala francamente sobre vantagens e desvantagens de todos os equipamentos, todos os procedimentos. A transparência é muito importante para a gente. A gente tem uma atuação social forte dentro da rede Favela Sustentável, porque a gente acredita que a energia solar deve servir para toda a população. Ainda mais agora, né, que a tarifa de energia está muito difícil de pagar e a gente precisa mais energia limpa, né? A gente não pode depender de fontes de carbono, né, que aumentam o aquecimento global e que encarecem a nossa conta também. A gente ganhou um auto-reconhecimento durante todos esses anos e viramos referência em capacitação. Em 2008, a gente começou com curso de energia solar. A gente entrega conhecimento, esse é o nosso compromisso. E uma grande parte de conhecimento está no site, de forma gratuita, o Manual de Energia Solar, por exemplo, que é o resumo do curso de projetos. E este webinar aqui também vai ser uma aula, vai estar no YouTube disponível para quem quiser ver depois. Nós temos uma sala, um laboratório dentro da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro, para os nossos cursos de instalador, e já recebemos várias vezes visita de equipe de TV dentro do laboratório, ou demos entrevista para outras mídias. Nós temos um amplo plano de capacitação, tem cursos para iniciantes, mas também tem muitos cursos para quem já atua no mercado. Por exemplo, amanhã e depois de amanhã tem um curso de modelo de negócio na visão jurídica com a doutora Marina Meia, que é diretora jurídica do INEL. Então, ela vai destrinchar toda essa nova lei 14.300 e o que vocês vão poder fazer a partir dessa legislação, onde tem nichos para explorar.
Semana que vem a gente vai ter um curso sobre cálculos de esforço em estruturas de base. E que é muito importante para evitar queda de telhado. Vamos ter um webinar sobre estruturas também na quinta-feira agora. No final eu vou falar sobre isso, então fiquem ligados. A parte mecânica também é muito importante. E nós temos orgulho de ter somente instrutores na prática que sabem exatamente o que eles querem transmitir, o que eles precisam transmitir e conseguem responder às suas perguntas práticas de forma direta, porque eles sabem o que você precisa fazer. Vamos lá, vamos entrar no assunto. O que é sobrecarregamento? Nós temos, no sistema fotovoltaico, um arranjo fotovoltaico que é conectado ao inversor. Sobrecarregamento ocorre quando a potência nominal do arranjo é superior à potência nominal do inversor. Existe um fator de dimensionamento, FDI, que é calculado dessa forma, potência nominal do arranjo dividido pela potência do inversor, e quando esse FDI está acima de 100%, nós falamos de sobrecarregamento. Cuidado, essa fórmula também é utilizada no sentido inverso, potência do inversor dividido pela potência do arranjo. Então, fator de dimensionamento, infelizmente, não é um termo muito bem definido. Tome cuidado como que a outra pessoa, quando você fala disso, interpreta o fator de dimensionamento. Então, nós falamos dessa forma aqui. E aqui tem os números para exemplificar isso. Se a gente tiver uma potência de inversor de 110 kW e um arranjo de 110 kW-pico, então a gente vai falar de 100% de FDI, 132 kW-pico de módulos dividido por 110 do inversor dá 120%, e 165 kW-pico dividido por 110 dá 150%. Então, tudo aqui embaixo, 120%, 150% é sobredimensionamento. Sobredimensionamento de 20% é muito conservador, praticamente não ocorrem perdas, mas com 150% já ocorrem perdas significativas. E sobre isso a gente vai falar. Então, por que a gente faz sobrecarregamento? Primeira razão é tornar a solução mais barata. Você usa um inversor menos potente, que é mais barato do que usar um inversor mais potente. Simples assim. Muitas vezes você quer ter uma potência em módulos, uma potência fotovoltaica que para o cliente, para gerar uma determinada energia, e não existe simplesmente um inversor ideal para essa potência. Então, você usa um modelo um pouco menor, ou um pouco maior, pode ser também, mas um pouco maior, aí fica mais caro. Então, essa é uma solução bem prática. É muito comum que encontramos limitações técnicas. Por exemplo, potência permitida para o cliente. É um caso que a gente vai falar hoje de optante B. Nós temos outros casos, demanda contratada de um cliente, são 300 em kVA, então não adianta você querer colocar inversor mais do que 300 kVA. No último webinar, nós falamos sobre um caso desses. O Luciano contou de um supermercado em São Gonçalo. E o limite de microgeração também é muito importante, né? 75 kW é o limite de microgeração, e microgeração facilita muito o projeto junto à concessionária. Então, isso também é um bom argumento para manter um inversor menor e jogar mais módulos em cima do inversor, para não ter que ir para a mini geração. Um outro caso, agora que já temos vários anos com instalações fotovoltaicas no Brasil, é que vários clientes aumentaram o consumo e querem aumentar a energia gerada pelo sistema fotovoltaico. E aí é interessante, acrescentar módulos sem tocar o inversor. Claro que tem que fazer um novo estudo de configuração, mas é uma prática bastante comum. A grande pergunta
vale a pena fazer isso? Primeiro, né, tem que analisar qual é o efeito clipping que ocorre, quais são as perdas que ocorrem, e depois, quais são os benefícios financeiros que a gente consegue alavancar com essa solução. Então, a gente quer sempre chegar à análise financeira, isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre esse grupo optante B. No Brasil, temos 2 grupos tarifados. Grupo B recebe energia em baixa tensão e paga somente consumo. Todos nós temos uma casa no grupo B e as empresas pequenas também estão nesse grupo aqui. O grupo A recebe em média tensão. Eles pagam consumo e demanda separadamente. E dentro desse grupo A, existe um subgrupo que tem transformador até 112,5 kVA, é justamente o grupo que fica no limite inferior do grupo A. Aí o legislador, a ANEEL, ela criou esse grupo optante B. Esses consumidores, eles podem optar por tarifa grupo B, e com isso, vão pagar somente consumo, e com isso, a energia solar vai abater também a demanda que está dentro da tarifa do consumo. Então, por isso que é muito interessante para o nosso setor atender esses clientes. A nova lei permite, de forma explícita, esse grupo junto com mini geração ou microgeração, e tem a resolução da ANEEL que também fala sobre esse grupo. Então, a legislação está embasada nesses 2 artigos. E sobre isso a gente vai falar aqui no webinar. Como que a gente pode atender um cliente optante B? Primeiro, a potência total dos inversores não pode passar de 112,5 kW, né? Um valor muito quebrado. Então, vamos ficar em 110 kW, que tem inversores muito interessantes no mercado, por exemplo, aquele da SMA, que o Henrique e o Bruno vão apresentar. E aí a gente pode aumentar a potência do arranjo fotovoltaico até o limite máximo do inversor. Tem que olhar para o datasheet e, né, chegar até o limite sem estourar ele. Depois a gente vai fazer uma simulação em software, que eu vou mostrar daqui a pouco, que vai trazer como resultado a geração de energia desse sistema com perdas por clipping e o resultado financeiro. E nesses casos, a gente sempre analisa vários cenários, né? Faz uma análise com fator de dimensionamento menor, com fator de dimensionamento maior, para poder ter números e tomar a decisão. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Bruno, que é gerente de projetos da SMA, e para o Henrique, que é o gerente de vendas da SMA. Então, eles vão acrescentar aqui o ponto de vista deles, que certamente vai ser muito interessante. Então, vou parar de compartilhar aqui e liberar para o Bruno compartilhar a tela. Bom, pessoal, eu vou começar na frente do Bruno, falar um pouco da SMA com vocês. Boa noite a todos. Estou na SMA desde o ano passado, atendendo a área de vendas. Trabalho no mercado fotovoltaico há 8 anos. Já atuei como projetista, integrador e sou engenheiro eletricista também. E agora estou tocando a área comercial da SMA. Então, para quem ainda não sabe muito da SMA, a gente vê uma oportunidade aí de falar um pouquinho das soluções da SMA, né? Pode seguir, Bruno. Bruno? Oi. Legal. Oi. Bom, a SMA é uma líder aí em base instalada, né, de inversores, né? Nós temos mais de 110 GB de inversores instalados mundialmente.
Já atuamos há bastante tempo com armazenamento, né, com inversores para baterias, armazenamento, já temos 3 GB de sistemas de armazenamento instalados. Atualmente, sistemas de grande porte de armazenamento, temos um case de grande porte em concessionária na Austrália, e é uma empresa muito focada em inovação, né? A SMA é uma empresa alemã, nossa fábrica fica na Alemanha, nós investimos muito em pesquisa e desenvolvimento, e a prova disso é que a gente tem mais de 1.600 patentes registradas, tá? E uma empresa que não só fornecedora de equipamentos para energia renovável, mas uma empresa que se preza pela governança, ESG, 100% da energia consumida na fábrica é renovável, sendo 42% da energia produzida por usinas próprias da SMA. Né? E uma empresa com uma governança bem transparente, com papéis na Bolsa de Valores de Frankfurt, resultados financeiros públicos, né, apresentados em nosso site. Pode seguir, Bruno. Então, nós estamos presentes com escritórios em 18 países, né, e inversores instalados em mais de 190 países. E é uma empresa pioneira no setor solar, né? Ano passado fizemos 40 anos, esse daqui é o nosso ano 41. Então, realmente é uma das primeiras empresas de energia solar. A fundação da SMA foi no início da década de 80, um grupo de estudantes de pós-graduação em engenharia na Alemanha fundaram a SMA, e o nosso primeiro inversor transistorizado para solar foi lançado em 1987. Então, isso mostra o nosso pioneirismo. Já em 2001, a gente lançou o nosso primeiro inversor off-grid, que existe até hoje, dentro de uma geração, já várias gerações aí de upgrades, de versões, né? Temos uma solução também muito interessante, que é de economia de gerador diesel, um sistema híbrido fotovoltaico com gerador diesel. Estamos sempre trazendo inovações, né? Até a parte de plataformas de gestão de energia, carregadores de veículos elétricos, né? E sistemas híbridos de bateria. A SMA no Brasil iniciou as operações em 2016. Em 2018, nós fundamos nosso suporte técnico no Brasil. Então, todo o nosso pós-venda no Brasil já é muito bem estruturado, né? Tanto para usinas de larga escala, como para integradores. A gente presta um serviço tanto de assistência técnica pós-venda, como também um suporte técnico no pré-venda, esclarecendo dúvidas e tudo mais. Então, a gente tem uma presença já bem forte aqui no Brasil, e prova disso é que em 2021 a SMA Brasil se tornou uma subsidiária integral da Alemanha. Nossa equipe está se tornando maior, foi nessa ocasião que eu e o Bruno viemos para a equipe da SMA, então a gente está com uma equipe nova, mais presente, com a ideia de estar cada vez mais próximo de vocês. Essa é a ideia de estar fazendo esses webinars em parceria com o Hans, na Solarize, que é justamente para divulgar mais, né, a tecnologia que a gente tem, como a gente pode ajudar vocês a facilitar os projetos, né, e prover soluções completas, né, não só vender o inversor, mas prover a solução completa de energia, né. Então, a SMA, ela, além de ser uma fornecedora de inversores, né, a gente tem já o desenvolvimento de software no sentido de plataforma de IoTs, que você pode fazer a gestão da energia, né? E em alguns lugares do mundo a gente já tem soluções, inclusive, de comercialização de energia peer-to-peer, que é essa solução Coneva, que a gente espera que daqui a alguns anos também seja uma realidade no Brasil, né? De um consumidor poder vender energia para outro consumidor. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno, ele vai dar sequência aí na questão dos produtos, né? Mas antes disso eu vou ressaltar só alguns diferenciais da SMA. A SMA é sempre lembrada quando se fala de confiabilidade, né?
São produtos que podem ter garantia estendida até 20 anos, então produtos de longa vida útil. Nosso suporte técnico já consolidado, como eu falei, e testes muito abrangentes em fábrica, em laboratórios estado da arte. Pode seguir, Bruno. A gente também tem a característica de performance, né? Os nossos inversores têm baixíssimo de rating por temperatura, que é a perda de potência do inversor por temperatura. Então, se você comparar a nossa potência em situações de alta temperatura, 50 graus, 60 graus, vocês vão ver que os nossos inversores não perdem potência como inversores do concorrente. Isso daqui pode até ser tema aí de um outro webinar, né, Hans, no futuro, aí a gente falar um pouco de rating, né, que é um assunto bem interessante. E o sobrecarregamento, né? Então, todos os nossos inversores têm um sobrecarregamento de 150%. O Bruno vai falar mais, não perde a garantia do equipamento, não prejudica a vida útil do equipamento você fazer esse sobrecarregamento. Pode seguir, Bruno. Bom, obrigado. Eu vou... Isso, perfeito. Quer complementar aqui? Não, pode seguir agora você. Eu sou o Bruno, sou engenheiro de aplicações da SMA. Também, como o Henrique complementou, integrei a equipe aí ano passado. O Henrique já deu uns spoilers aqui da minha apresentação do sobrecarregamento, mas vamos seguindo aqui. Aqui um pouquinho do nosso portfólio que a gente está trabalhando hoje no Brasil, tá? Então, é importante a gente dar uma olhada nos inversores. E para falar hoje de sobrecarregamento, né, o oversizing, para toda essa linha aqui, tá? Que a gente está vendo aqui em cima como inversores string, o oversizing deles é de 50%, né? Ou 150% do valor nominal, né? Então, 50% acima do valor nominal para toda a linha, tá? No mínimo. Isso significa que tem alguns inversores que são a mais um pouquinho, tá? Depois o Hans vai fazer algumas análises e a gente vai ver qual que seria o ótimo, né? Muita gente me pergunta qual que é o oversizing ótimo. A gente vai ver que depende, né? Depende cada situação é uma situação, mas o que o inversor aguenta, tu tem que dar uma olhada no datasheet. Então, a princípio, para você não errar com a SMA, você pode falar que é 50% ou mais. Mas 50% no mínimo, essa linha nova, né? Essa linha que a gente está trazendo aqui, todos os inversores atendem a esse critério, tá? Que é um critério que a SMA colocou. Então, aqui temos os inversores de uso residencial, 3, 4, 5 e 6 kW, que são monofásicos. Aqui os inversores trifásicos, deixa eu só trocar aqui o meu apontador, para vocês verem aí o pontinho vermelho, 8 e 10 kW trifásico, e aqui vão até 150 kW no trifásico, né, para a linha tanto comercial quanto para a linha de usinas, e a gente pode ver que vai ter algumas diferenças também no sobrecarregamento quando a gente fala de usina de telhado, usina com rastreador e tracker também tem algumas diferenças. Aqui a gente também está mostrando algumas linhas de inversores para bateria, um inversor híbrido que eu vou só mostrar ele no final para deixar um gostinho do próximo webinar aí para vocês. E a gente também está com a linha de carregadores de carros elétricos, tá? E aqui alguns outros equipamentos na área de gerenciamento de energia, que também pode ser um tema para uma conversa futura. Então, como objeto de estudo aí do sobrecarregamento, né, eu queria abrir um pouquinho o datasheet desse inversor, que é o Core 2, Core 2, né? Cadê? Aqui. Vocês já estão vendo aí, né? Bom, esse aqui é o inversor, aqui eu estou abrindo o datasheet, deixei o link aqui no slide, daqui a pouco a gente volta lá para o slide. Esse aqui é o inversor, o Core 2. É um inversor de 110 kW, né? Cadê aqui? 110. Então, a gente está vendo aqui 110 de saída, né? A gente foi ver aqui na saída CA, né? A saída dele é 110, porque eu lembro que foi 110 kW, foi 110 kVA, né? Que a gente fala em potência aparente também 110 kVA. Mas de entrada, a gente vê aqui que a potência máxima do gerador fotovoltaico, deixa eu marcar em amarelo aqui, é 165 mil watt-pico em condições STC, que é as condições que a gente vê de datasheet de painel. Se a gente fizer a conta,
110 mais 50% dá 165. Ou seja, isso aqui é 50%, 150%, né? 50% a mais do que a saída na entrada. Por que isso, né? O Hans acho que vai entrar em mais detalhes também por que a gente faz isso, quais são os motivos do sobrecarregamento, mas a princípio você pode ligar mais painéis no seu inversor do que tem de saída, né? Isso vai trazer para a gente alguns benefícios e o que acontece com o inversor, né? Isso que eu vou entrar mais para frente aqui nos próximos slides. Aqui eu só queria mostrar com vocês o datasheet, como que a gente identifica essa informação aqui no datasheet e por que a gente não pode passar dessa informação mesmo respeitando os limites de tensão e corrente do inversor. Então vamos voltar lá para o slide, depois se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui a respeito do datasheet, a gente pode voltar nele. Então a gente viu que a gente pode ligar mais de 50% do inversor, né? Então quais são os efeitos, né, disso? O efeito principal é o clipping. É um efeito bem conhecido, né? Então, aqui temos aqui essas duas curvas, tá? Essa curva cinzinha, isso aqui é a curva de geração do sistema fotovoltaico ao longo do dia, né? Então, o sistema começa lá no comecinho da manhã, bem devagarzinho, lá no meio-dia ele atinge o pico dele, lá grandão, e depois, no final do dia, vocês estão acompanhando aí o meu laserzinho, né, meu apontador. Lá para o final do dia, vai ficando, o sol vai se pondo e a irradiância vai diminuindo e o sistema vai gerando menos. Para essa curva cinzinha aqui, foi considerado, na simulação, um ratio, né, vamos dizer, fator de dimensionamento. Um fator de dimensionamento, obrigado, de 130%. Então, você vê que ele passa um pouquinho dessa linha vermelha, onde ele mostra que é 100% do inversor. O que acontece? Esse picotezinho aqui em cima da curva, a gente não tem como... Ele não sai, né? A gente viu lá no datasheet do inversor que a saída dele, no máximo, é 110. Que é esse aqui. Que seria o equivalente a essa linha vermelha. Daqui para cima, a gente não gera, né? E essa grandona azul aqui é 180%, né? Então, seria 80% a mais. Então, essa tracejada a gente pode aproveitar, certo? Porque está abaixo da linha vermelha. Então, se a gente ligasse 180% a mais, a gente aproveitaria tudo que está abaixo da linha vermelha, que é a saída máxima do nosso inversor, e a gente perderia esse azul escuro, né? Não é que perderia, né? Você fica limitado na saída do inversor. O inversor é de 100 kW, ele só vai gerar 100, mesmo que você ligue 50% a mais, 150 kW. E aí você engorda, né? O efeito fica essa curva gordinha. Aqui na direita, a gente tem uma curva de um sistema real, um cliente nosso aqui da SMA, né? Não tem aqui nenhum dado... Mas, assim, é uma curva com um sobrecarregamento considerável. E aqui está usando também os rastreadores, né? Que são aqueles sistemas de tracker que seguem o Sol, os seguidores de Sol de um eixo. Então, é aquele sistema que a usina fotovoltaica começa na manhã voltada para onde o Sol vai nascer e vai virando até onde o Sol vai se pôr. Isso também muda o fator de sobredimensionamento que a gente vai usar. Então, fica esse efeito aqui, não fica essa curvinha com o pico em meio-dia, né? Deixa eu colocar meu notebook para carregar. Não fica essa curva com o pico em meio-dia, né? Ela fica essa curva mais achatada. E a gente vai ver o que acontece com os inversores. Deu uma travada aqui. Estão me ouvindo aqui, Hans? Sim. Okay. Mas está no mesmo slide, mas a gente está te ouvindo e vendo. Agora vamos para frente. Então, gente, o que acontece? Por que acontece esse efeito de clipping, né? Como que isso funciona, né, na prática? Por que a gente para aqui no 100%, né? Porque o que acontece, né? Vamos ver na prática. Então, a gente vai primeiro estudar o comportamento do inversor à frente de uma string fotovoltaica, né? Um sistema fotovoltaico, um arranjo fotovoltaico sem sobredimensionamento. Então, essa curva aqui eu peguei de um datasheet Isso aqui é a curva potência por tensão de um painel fotovoltaico. Quanto mais sol, né, aqui que está dizendo isso é o mais watts por metro quadrado, maior fica essa curva, mais gera, né? Essa célula, né? Isso aqui é uma célula, isso é um painel,
mais esse painel, esse módulo fotovoltaico vai gerar. Quando a gente liga no inversor, a gente liga uma série de painéis. Então, a gente liga uma curva grandona, e essa curva grandona ela vai ter um ponto, que vai ser o ponto de máxima potência, né? Que seria o pico dessa curva, né? Então, a gente fala que esse painel aqui deve ser 230, 240 watts. Quando a gente tem, por exemplo, num sistema sem sobredimensionamento, a gente liga 100 kW pico para um inversor de 100 kW, o 100 seria esse ponto amarelo aqui. Então, o painel ele não é linear, né? Ele transfere a potência para o inversor através dessa curva, tá? E o MPPT do inversor, o rastreador, vai rastrear aqui na curva até encontrar o ponto máximo. E a gente vai ver aqui que a potência máxima do inversor sem sobredimensionamento, num sistema igual, né, segue essa linha tracejada. Então, não vai acontecer nada. Ele vai bater lá no pico, naquele dia ideal, perfeito. Ele, no máximo que ele vai chegar é aqui e não vai ter nenhuma limitação, porque você dimensiona um sistema fotovoltaico igual à potência do inversor. E aqui na esquerda a gente tem, né, a curva prevenindo da potência máxima do inversor, e o ponto de potência máxima global do arranjo é o mesmo ponto que o MPPT do inversor vai trabalhar, vai encontrar. E aqui eu coloquei esse pontinho vermelho, né? Que o pontinho amarelo é o ponto máximo global e o ponto que o inversor vai trabalhar é ele mesmo. Pá. O inversor vai trabalhar aí nesse ponto, que é o rastreador do ponto máximo de potência, que é o MPPT, né? A gente fala bastante do MPPT, você vê lá quando os MPPTs tem o algoritmo de MPPT, ele faz isso, ele rastreia na curva qual que é o ponto máximo. Aqui está bem claro para a gente que é esse pontão lá em cima. O MPPT vai achar esse ponto, o inversor vai trabalhar lá. Aí, à medida do dia, ele vai mudando e vai sempre acompanhando o ponto máximo dessa curva de transferência, né, do painel fotovoltaico. É sempre importante a gente lembrar que não é uma relação linear de potência e tensão. Isso varia ao longo do dia. Tanto a tensão quanto a corrente vai variando ao longo do dia. Quando a gente tem sobredimensionamento, como é que acontece aquele efeito do clipping? O que acontece com o inversor na prática, por dentro, né? Então, a mesma curva, só que dessa vez, por exemplo, você ligou aí 30%, 40% mais painel no seu inversor do que a capacidade de saída dele. Então, esse inversor vai acontecer um efeito de grampeamento em algum momento. Vai acontecer que ele vai fazer aquela curva mais redondinha, porque ele vai perder aquela parte de cima, né? Opa, passei muito rápido. Calma. Então, vamos supor que a potência máxima do nosso inversor é essa linha tracejada. Se passar dessa linha tracejada, ou seja, se o meu MPPT começar a produzir lá onde ele quer, que é lá em cima no meu ponto máximo, se eu tenho 150 kW pico de painel, mas meu inversor é de 100, se eu for produzir 150, que é o que eu tenho disponível, meu inversor vai queimar, vai acontecer alguma coisa. Meu inversor não é para trabalhar nesse ponto, ele vai trabalhar só até o ponto máximo. Então, ele não pode passar dessa linha tracejada. Então, o MPPT do inversor, o rastreador do ponto máximo de potência, ele vai começar aqui no fundo, ele vai começar a rastrear e ele vai parar nessa linha tracejada. Então, o ponto de operação do inversor vai ser esse ponto vermelho, tá? Ou seja, meu inversor ele não vai trabalhar no máximo disponível. Ele vai entrar 100 kW e vai sair 100 kW dele. Claro que tem as eficiências e tudo mais, né? Então, vai entrar 100 kW, vai sair 100 kW vezes a eficiência do inversor. Enfim, o inversor ele trabalha num ponto de menor transferência de potência, de modo a preservar os valores de placa dele. Para ele não queimar, ele trabalha num ponto mais reduzido. E ele vai trabalhar, por consequência, a tensão aqui é a maior, tá vendo? Aqui a gente tem essa curva aqui é tensão. Então, quando a gente trabalha num string não sobredimensionado, a gente vai trabalhar nesse ponto de tensão aqui. Quando a gente tem sobredimensionamento, a gente vai trabalhar nesse ponto de tensão aqui. Por isso que tem também aqueles limites de 50% de sobredimensionamento, né? Quando a gente olha o datasheet do painel, a gente vê VOC, que é a tensão do circuito aberto, essa aqui. A gente vê VOC, né, do painel. A gente vê VMP, que é essa aqui. E o nosso inversor ele vai trabalhar mais para VOC. Quanto mais a gente sobredimensiona, por quê? Quanto mais a gente sobredimensiona, essa linha tracejada vai descendo, né? E a gente vai parando antes. Então, a gente tem um efeito de tensão mais alta no inversor. Por isso que a gente não pode sempre extrapolar esse ponto, porque ele vai, se a gente voltar lá no datasheet, né? A gente vai ver que tem um intervalo
que é esse intervalo de tensão MPP, que o inversor tem que respeitar. Apesar da entrada máxima dele ser 1.100 volts, o rastreamento do ponto máximo de potência, que é esse algoritmo que eu mostrei, ele vai até 800. Então, quanto mais a gente sobrecarrega, né, mais a gente chega perto daqueles 50%, mais o ponto de operação do inversor aumenta a tensão. Então, o inversor trabalha numa tensão maior. Quais são os efeitos disso na prática, né? Tá, o que acontece com o inversor? Afeta a vida útil? Perco a garantia do meu inversor? Não. Durante os períodos de grampeamento, né, durante os períodos que o inversor tá limitado, ele vai trabalhar dentro da condição normal dele. Então, se o meu inversor é 100 kW, só que tem os 150 de painel disponível, sol brilhante, ele vai trabalhar 100, ele vai trabalhar dentro do que ele está projetado para trabalhar. Então, não haverá impactos nem na garantia, nem na vida útil. Lembrando que você tem que respeitar aquele 50% do datasheet. Muita gente pergunta, mas aguenta mesmo? Aguenta porque são feitos justamente esses estudos aqui, de tensão, para não... Porque se você trabalhar muito perto do VOC, você fica longe daqueles 800 volts, que é o range de operação, né, do MPPT. Então, 50% é um valor ok. E também das questões de transferência de calor, né? E uma segunda, eu deixei aqui duas perguntas que eu recebo mais, né? São perguntas mais frequentes, mas depois, se você tiver alguma outra pergunta, claro, pode mandar aí no chat que a gente lê. O inversor vai dissipar isso em forma de calor? O que acontece? Não, ele não é que ele dissipa em forma de calor. Ele realmente trabalha num ponto menor, né? Ele trabalha nesse ponto vermelho. Então, em vez dele trabalhar a 150 e jogar fora 50, ele vai trabalhar a 100. Ele trabalha num ponto pior, né? Vamos dizer, um ponto que seria não ótimo, né? Então, como visto anteriormente, o inversor trabalhar num ponto máximo de operação reduzido. Mas isso tem uns efeitos, né? Ele pode passar mais horas do dia trabalhando em potência máxima. Então, vai ter mais efeitos térmicos, porque o inversor vai ficar mais tempo em potência máxima, então você tem que levar isso em conta no seu dimensionamento, né? Então, o inversor ele se esquenta, então você pode considerar aí um ar-condicionado, um arrefecimento a mais, se você for trabalhar o inversor superdimensionado, né? E ele trabalhando na potência pico dele o dia inteiro, ele vai esquentar mais, ele vai ficar mais tempo com as ventoinhas ligadas, mas isso já está previsto na vida útil, tá? Então, esse 50% já é considerando a vida útil do equipamento. E por último aqui, a gente só vai dar esse último gostinho desse inversor híbrido, que vai ser um tema do nosso próximo webinar aí com o Hans. E uma vantagem desse inversor, pessoal, que a gente vai explicar lá no próximo webinar, é o acoplamento em corrente contínua com as baterias. Então, a gente pode aproveitar dessa sobrecarga. Então, quando acontecer aquele efeito de clipping, quando a gente perde aquele chapéu da curva, aquela parte de cima, a gente pode usar aquela energia para carregar as baterias pelo link por conta disso aqui, acoplamento em corrente contínua. Eu uso energia corrente contínua dos painéis solares para carregar as baterias também em corrente contínua, sem passar por dentro do inversor. Então, eu não tenho esse efeito de diminuição de potência, né? Eu consigo aproveitar essa energia, né? Esse ponto tracejado aqui, eu consigo jogar isso aqui para dentro das baterias se tiver carga, né? Então, isso aqui vai ser um tema do nosso próximo webinar aí. Deixa aqui também, se você tira uma foto aí dos contatos da SMA, do suporte técnico, telefone, e-mail e WhatsApp. E também vou deixar aqui o meu e-mail e o do Henrique para se vocês tiverem alguma dúvida. O Henrique é nosso gerente comercial e eu gerente de aplicações para suas dúvidas aí de pré-venda também. Obrigado. Muito obrigado. Bem interessante, você já respondeu perguntas que estavam aqui no chat, mas depois a gente vai rever aqui perguntas. Então, antecipou aqui algumas respostas. Então, vou retomar aqui a tela. Hans, nós não estamos te ouvindo. Pronto, agora sim, né? Vocês estão vendo a minha tela?
Então, não sei se deu para ouvir o que falei, né? Bruno, você já respondeu uma das perguntas lá no chat, já, antecipadamente, mas a gente vai retomar as perguntas que apareceram lá, perguntas bem interessantes. Então, qual é o nosso estudo de caso, né? Como já falamos antes, a gente vai usar justamente aquele inversor Sunny Tree Power Core 2, Core 2, de, aqui está errado, 110 kW. Aqui, tudo online agora, tá certo? Então, aquele inversor de 110 kW, e a gente vai usar módulos da E-Solar de 46 watts pico. Nós vamos comparar 3 diferentes fatores de dimensionamento, 120%, 135% e 150%, que é o limite do inversor. 120% é um fator bem conservador, onde praticamente não acontecem perdas, e 135% simplesmente é o intermediário. Então, fiz 3 sistemas no PV-Sol, usei como valor de investimento aqueles valores que a Greener publicou, para a gente ter realmente um comparativo real, e eu fiz o mesmo estudo com 3 sistemas, tanto para São Paulo quanto para Salvador. Os resultados são diferentes, e isso é importante para a gente entender, né, que cada local climático tem resultados diferentes. Aqui, reforçando, a gente fez um estudo de caso. Esse estudo de caso você não pode, de jeito maneira, levar para outros casos. Você tem que fazer a simulação para cada caso separadamente com os parâmetros daquele caso. Então, não use os resultados daqui para seus clientes. E agora vou entrar aqui no PV-Sol e mostrar para vocês, dentro do PV-Sol, essas informações. Deixa eu aumentar aqui a... Eita. Vou aumentar aqui a tela. Então, vou mostrar aqui o caso para Salvador, com os dados de Salvador, que fica aqui no meio. Usei como consumo um cliente que é correspondente ao maior valor de energia gerado desses nossos casos. E fiz uma simulação com módulos aqui no PV-Sol, né? Usei esse módulo E-Solar de 460 watts pico, joguei os módulos ali, como se fosse instalação em cima do telhado, com inclinação 10 graus, orientação 0 graus, sempre os mesmos valores, e fiz uma configuração do inversor automático do PV-Sol com esses módulos. Aqui no PV-Sol, né, a gente tem essa opção de, a gente tem o controle de poder dizer qual o fator de dimensionamento máximo aceito. Então, eu posso mudar isso, é muito importante isso para o projetista. O PV-Sol, ele se ajusta ao que o projetista, o que você quer dizer, né? Você que assina o projeto, então você que vai determinar se 150% é um fator que você quer usar, ou 140%, quais são as temperaturas que você usa. Então, ele é muito útil nesse sentido, porque ele não inventa regras que você tem que seguir, ele segue as regras que você acha corretas. Os dados financeiros, foi tudo calculado em 25 anos, com esse valor da Greener, com custos operacionais, com a inflação. Bem, questões de inflação é um pouco bola de cristal, né? Neste momento está tudo subindo. Espero que isso não dure tempo demais. E com tarifas da Coelba para o estudo de Salvador e tarifas de São Paulo para o estudo de São Paulo. Também com um aumento da tarifa de 15% ao ano. Neste ano aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aumentos bem mais fortes já. Então, bem, vamos ver para onde que corre. Por isso que, né, estudo de caso, cada caso é um caso. E esses aumentos, essa inflação, você tem que estar num acordo com o seu cliente. Você tem que simular o que o seu cliente acha razoável. Não adianta eu dizer, ou você dizer, não, mas o Hans acha que é 15% ao ano na tarifa.
teu cliente, ele que vai investir, o investidor que manda sobre isso. Então, aqui o PVSol, ele traz um resultado, acho que os números estão um pouco pequenos para vocês agora. Ele traz aqui nos resultados, resultados energéticos, a energia gerada, aqui em cima, e a energia gerada por quilowatt-pico e também o desempenho do sistema, o PR. Ele traz também os resultados financeiros. Depois eu vou mostrar isso para vocês no slide. Comparativo entre os diversos estudos. Então, esses são os dados principais. E o que o PVSol traz também, de uma forma muito detalhada, são as perdas. Então, aqui nós temos perdas dentro do sistema fotovoltaico, em percentuais que ocorrem nos diferentes pontos, né? Tem perda de irradiação, tem perda no módulo, no string, e aqui no meio ocorrem as perdas do inversor do lado CC e do inversor do lado CA. Então, a gente tem aqui tudo bem detalhado. Isso é importantíssimo para você, como projetista, tomar a decisão e tentar melhorar seu sistema. Né? No último webinar, o Luciano falou que ele usa muitas informações e já conseguiu elevar, por exemplo, o retorno de investimento de 13% para 18%, que é quase 50% a mais de retorno de investimento. Então, uma coisa... Aqui estão as informações que você precisa. O clipping, como é que a gente vê o clipping? Tem aqui editores de diagrama e aqui você consegue escolher quais são as informações que você quer ver. Nesse caso, eu escolhi aqui a irradiação, que é a curva azul, e a energia na saída do inversor, que é a curva amarela. O software usa os dados climáticos do local e normalmente ele faz a simulação de hora em hora. E aqui a gente vê no dia 1º de janeiro tem pouca irradiação e não tem clipping. No dia 3, por exemplo, tem irradiação que sobe acima de 1000 watts por metro quadrado e tem um clipping aqui. Então, aqui tem perda de energia. Perda de energia que o software contabiliza porque ele simula a realidade. O software realmente simula o que ocorre na natureza, na eletricidade. Então, ele consegue contabilizar essa perda e ele simula o comportamento do inversor. Então, aqui dia 3, dia 4, tem clipping, dia 6 já não tem. Então, depende de cada dia se tem perda ou não. O que é interessante também é esse carpet plot. E aqui eu vou escolher uma outra. Aqui embaixo. Onde que está isso? Redução devido a... Deixa eu ver onde tem essas informações. Aqui, ó. Então, aqui eu consigo ver em que dias, em que horas do dia ocorre perda por clipping. Então, tudo que está aqui marcado com alguma cor é porque nesse dia do ano, nessa hora, ocorre perda por clipping. E a cor significa quanto que eu tenho de clipping naquele dia, naquele ano. Então, essa informação me traz muito conhecimento, né? No verão, claro que tem mais perdas. No inverno, a irradiação é menor. Tem menos perdas, óbvio, né? Mas nem sempre as informações são tão óbvias, né? O máximo de perdas ocorre aqui, num dia assim que fica mais... tipo, 18 de setembro, aqui embaixo ele mostra essa informação. 18 de setembro, pelos dados climáticos, tem um pico de irradiância e aqui também, que está vermelho. Então, aqui tem muita informação que você pode usar para otimizar seu sistema fotovoltaico. Em primeiro lugar, para entender o que ele faz. E tem mais um gráfico que é muito interessante, que a gente vai explorar mais nesse caso aqui, é o gráfico de evolução dos custos de energia. Essa curva azul, ela mostra quanto que o cliente vai ter que pagar ao longo de 25 anos para comprar a energia da concessionária.
Essa curva amarela vai ser custo com energia solar ao longo dos 25 anos, acumulado. E aí dá para ver, né, a imensa diferença aqui entre custo com concessionária e a energia solar. Isso quer dizer que o cliente, na verdade, ele se vacina contra aumentos de tarifa. Ele se vacina contra sustos, como pandemia, como escassez hídrica. Ele vai ficar nessa linha aqui embaixo, porque ele investe agora no sistema fotovoltaico e pelos próximos 25 anos, se ele usa equipamento de alta qualidade, ele sabe quanto que ele vai ter que pagar. E essa curva, ela varia conforme o fator de dimensionamento. Agora eu vou abrir aqui os outros projetos. Deixa eu ver esse aqui. Aí ainda tem os controles do zoom no meio. Vamos chegar aqui embaixo. Então, esse aqui é o projeto de Salvador para 120% fator de dimensionamento. Melhor abrir tudo de uma vez só. Esse é o projeto de 135%. E esse é de 150%. E agora vamos voltar. 120. Vocês estão vendo aqui a curva amarela? 135, 150%. 20, 35, 50. Então, dá para ver que com 50% de sobredimensionamento, neste caso aqui, o cliente vai pagar muito menos ao longo dos anos e vai estar muito mais bem protegido contra a escassez hídrica. Agora eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Aqui tem as mesmas informações que mostrei para vocês no PVSol, só que um pouco maior. Então, as informações financeiras, as perdas. Aqui as curvas de geração de energia com clipping. Aqui o carpet plot, redução devido à potência máxima corrente alternada. E aqui a evolução com custo de energia. Uma coisa muito, muito importante, gente, a simulação padrão funciona em horas, os dados climáticos estão de hora em hora, vocês estão vendo aqui, só que a realidade não é em horas, né? A realidade climática é que a gente tem mudança o tempo todo, né? Oscilação. E no PVSol eu consigo fazer a simulação em minutos. E aí o software, ele gera ele mesmo dados climáticos de minutos e simula todo o sistema fotovoltaico de minuto em minuto ao longo do ano. Leva mais tempo? Óbvio, mas é muito, muito importante quando a gente fala de sobredimensionamento, né? Porque o mesmo dia que 1º de janeiro, na simulação de horas, não tem clipping. Na simulação em minutos, tem aqui uns raios de sol passando pelas nuvens que causam clipping por alguns minutos, mas né, os minutos se acumulam ao longo do ano. Então, a simulação em minutos é bem mais precisa e não precisa nem falar, né, que tem outros softwares que simulam em média mensal. Média mensal não presta para você analisar uma questão dessa, porque na média mensal você não pega nem as irradiâncias de horas, muito menos de minutos. Vamos chegar aos resultados. Então, aqui a tabela para São Paulo, o mesmo caso, né? Só que diferentes fatores de dimensionamento. E para Salvador, a energia gerada para cada fator de dimensionamento, claro que com mais módulos gera mais energia. Salvador, obviamente, gera mais energia do que São Paulo. A taxa interna de retorno, ela varia até pouco nesses casos, mas isso depende dos parâmetros, né? A melhor taxa interna de retorno financeira, né? Aqui está em 135%. Em Salvador, a melhor também está em 135%. Então, tem uma variação pequena, mas
se é pequeno, se é grande, quem decide é o investidor. Não, nosso trabalho é apresentar os números para o investidor poder tomar a decisão. Retorno de investimento em anos também tem uma variação pequena. As perdas de sobrecarga, olha aqui, a variação é bem maior já, né? Com 120%, eu tenho aqui 1% por sobrecarga. Tem outras perdas no sistema, mas a sobrecarga causa 1%. 135%, quase 2,5%. 150, 4,6%. Em Salvador, as perdas por sobrecarga são maiores, mais altas, porque tem mais irradiação. Então, os módulos operam mais no limite da sua potência, na sua potência real, e o inversor é mais forçado nesse sentido. Então, em Salvador, no máximo aqui, 150%, eu chego a 6% de perda por sobrecarga. 6% em termos financeiros é bastante dinheiro. Ele não se reflete aqui porque eu uso o mesmo inversor, então eu não tenho tanta perda financeira porque eu justamente economizo no inversor. Então, como é que a gente analisa isso? Primeiro, você tem que saber quanta energia você quer compensar, né? Se o cliente não gasta em São Paulo 190 mil kWh, então não adianta você instalar um sistema sobredimensionado até ali. Você pega um fator de dimensionamento menor. Aqui é a mesma coisa. A taxa interna de retorno, ela, né, está melhor para 135%. Em ambos os casos, poderia ser diferente. Já fiz um outro estudo onde em Salvador a melhor taxa foi em 120%. E as menores perdas estão, claro, no fator de dimensionamento de 120%. O que a gente quer, né? O que a gente estava vendo lá com a evolução dos custos com a energia? A energia solar traz muito mais do que redução com custos. Ela traz segurança tarifária, ela reduz a exposição a aumentos na tarifa, causados por pandemia, escassez hídrica, guerra. A gente passou por tudo isso apenas 2 anos agora, né? A gente está realmente num tempo bem crítico. Escassez hídrica vai voltar com mais frequência. A gente já teve isso nos últimos 10 anos mais vezes. Então, toda empresa que usa bastante eletricidade, ela tem medo, ela tem risco existencial por causa da tarifa energética, e a energia solar ajuda isso porque ela torna o custo com energia planejável. E aqui eu juntei os 3 gráficos lá de fator de dimensionamento. Então, sem sistema fotovoltaico, essa curva azul, com FDI 120%, 135%, 150%. Então, aqui a redução é significativa. E se a gente não olhar 25 anos, que é muito para frente, se a gente olhar 10 anos aqui, sem sistema fotovoltaico, o custo após 10 anos vão ser R$733 mil. Com fator de dimensionamento de 120%, R$178 mil, né, caiu para 24%, caiu 3/4. E com FDI 150%, caiu para 1/10 do custo de energia. Olha aqui, 1/10 só. Então, um bom argumento para realmente aqui aplicar tudo que a gente tiver de módulos em cima do inversor, caso o cliente tiver tanto consumo. Então, como elaborar o estudo? A análise é fundamental. Primeiro, você tem que estudar qual a meta de geração anual. Você tem que saber qual a limitação técnica. Aqui a gente estava falando de potência máxima de 110 kW por causa desse grupo optante B. Espaço disponível pode ser uma outra limitação técnica. Importante saber qual indicador que interessa aos investidores, se é a taxa interna de retorno, se é a segurança tarifária, etc. Né? Tem que conversar com ele, não adianta, é ele que vai decidir. E qual o mínimo desse indicador aceito pelo investidor? Né? Se ele diz que ele tem que ter uma taxa interna de retorno de
20% no mínimo, não adianta você apresentar um projeto com 18%. Quais são os índices propostos? Qual o percentual de inflação que ele usa? Qual o aumento da tarifa? Bola de cristal, ele que tem que informar isso, ou você se junta num argumento. E qual o cenário de comparação? Nesse caso aqui, a gente não fez comparação quanto que seria o custo do cliente de seguir no grupo A. O grupo A tem que pagar demanda contratada, ele pode gerar mais energia, mas ele tem que pagar a demanda contratada. Então, você tem dois cenários bastante diferentes e tem que montar uma planilha para poder comparar esses dois cenários. E a partir disso, você faz um projeto preliminar, você levante opções de equipamento, de configurações, monte variantes do projeto e simula as variantes. E a partir desse estudo, o investidor, junto com você, pode tomar decisão. E neste momento, né, decisão baseada em dados sólidos. E não achismo, não, porque com 150% pode ter vida útil menor, não sei o quê, mas dados, né? Você joga no software, você respeita o limite do fabricante e bota no papel para tomar a decisão de cabeça fria, sem emoção envolvida. Muito melhor, muito melhor. Resumo. Sobrecarregamento pode trazer benefícios significativos para o cliente. Você deve respeitar os limites do inversor e você precisa fazer a avaliação caso a caso. Tome decisão, e sempre repito isso, porque no dia inteiro no Facebook, nos grupos de WhatsApp, tem essas discussões de eu acho. Tome decisões em cima de dados confiáveis, e isso você pode fazer com um software que realmente tem essa capacidade de fazer esse cálculo. E uma capacidade de te oferecer, de te apresentar os detalhes para você otimizar o sistema, né? Isso é muito importante também, né? Não somente um número final mágico, mas também por que existe esse número, como é que ele chegou até ali. Bem, a gente trabalha com o PVSol porque a gente acredita que o PVSol é o melhor software para geração distribuída. Então, não foi uma seleção primeiro, depois a gente fixou nesse software, a gente trabalha com ele, porque ele é ágil, né? Você consegue rapidamente fazer uma primeira proposta, ele é assertivo, você consegue apontar realmente as informações importantes, fica bonito, ele é completo, todas as tecnologias de inversores você consegue colocar consegue calcular dentro do software. É o único que faz isso, né? Se quiser usar otimizadores, também pode. É detalhado e é confiável. Muito importante. A Greener também aponta, né, confiabilidade como o melhor argumento de venda. O software te ajuda nisso. Tem licença de teste gratuita, tem curso introdutório por um valor simbólico e tem grupos abertos para discussão. Abertos mesmo. Transparência total para discutir sobre as questões. Então, isso é nosso princípio sempre. E aí já vou antecipar aqui o convite para o próximo webinar, antes da gente entrar nas perguntas, na roda de discussão. Então, quinta-feira, 5h30, a gente vai fazer um webinar com os parceiros Light RJ WS Solar e Metalite Solar sobre projeto de estrutura de solo para usinas fotovoltaicos. Quem vão ser os convidados? O engenheiro Valquírio Rabelo, que é nosso instrutor desse curso de estruturas e que consegue transmitir conhecimento muito bem em poucas horas, e Jonatas Freitas, que é da Metalite Solar. E esse link que vocês usaram para a gente ver aqui, ele vai estar disponível para esse webinar a partir de amanhã. Muito obrigado. Vou aqui parar de a tela e vou abrir aqui para perguntas. Vamos ver aqui o chat. Vamos voltar lá no início. Então, o engenheiro
Saulo perguntou, boa tarde, Bruno. A SMA tem projeto de novos inversores de 50 kW com a corrente máxima adiantada por MPT igual à do Core 2, 26 amperes, também mantendo somente 2 strings por MPPT? Estava no mudo aqui. Obrigado pela pergunta. A gente não tem um novo projeto, a gente tem um inversor já de 50 kW, você consegue ligar 2 strings nele. Deixa eu só abrir aqui o datasheet, está bem na mão, eu já tinha visto sua pergunta. Você consegue ligar até... Você tem que compartilhar a tela, né, ainda. A gente tem esse inversor de 50 kW, que é a versão do Core One, que ele tem a possibilidade ele tem 6 MPPT, e é um pouco menor, né? 20 ampere por entrada MPPT de operação, mas com 6 MPPT você consegue. A gente tem uma nova versão desse inversor saindo agora. Posso verificar se aumenta essa corrente aqui. Mas a princípio ele já é preparado para trabalhar com duas strings em série, né? Para 30 de... Em paralelo. E 30 de curto-circuito. Perfeito. Saulo, só respondendo também, o PVSol, da mesma forma que ele simula o clipping por potência, ele simula também o comportamento quando a corrente na entrada do inversor passa da corrente máxima para MPPT. Então, o inversor tem basicamente o mesmo comportamento que o Bruno já explicou, né? O ponto de operação vai subindo a tensão até chegar na corrente permitida. Com isso tem uma perda de energia, paciência, não tem como fazer o ideal. E o software PVSol, ele simula isso da forma que você consegue simular se realmente isso afeta muito o rendimento energético ou não. Então, essa é uma pergunta muito recorrente, porque os módulos subiram, né, aumentaram a corrente nos últimos anos rapidamente. O inversor demora mais no ciclo de engenharia para ser renovado. Giuseppe perguntou, o armazenamento da energia não consumida no momento da geração para consumir nos momentos de menor radiação não seria mais vantajoso? A tendência para a tarifa branca é uma realidade? Posso responder? Também obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem isso já em mente, para aqueles inversores que são com baterias, com acoplamento em corrente contínua, isso vai ser possível e vai ser uma realidade, sim. Porque quando a gente tem um link em corrente contínua, a gente consegue carregar a bateria com esse excedente de energia solar, enquanto fazendo o output da potência nominal do inversor para fora, né? Então, por exemplo, um inversor de 100 kW, se você tem uma situação que você tem 150 kW nele, você pode usar esses 50 que você perderia no clipe para carregar as baterias através desse link de corrente contínua, né? Que seria bateria, painel. Não bateria, inversor, painel, né? Que seria o link em corrente alternada, né? Você não passa isso para corrente alternada para carregar a bateria depois. Isso, a gente já tem alguns equipamentos vindo, né? Foi um que eu mostrei aqui, o de uso residencial, e a tendência é realmente a gente começar a trazer equipamentos do tipo inversores on-grid com entrada para bateria, também conhecido como inversores híbridos. Maravilha. Acho que a gente vai caminhar bastante nessa direção. Nos próximos anos vai ser bem... Então, a tendência para a tarifa branca é uma realidade? Era uma pergunta do Giuseppe. Sistema-resposta. Eu acho que sim. É uma coisa que em outros países já é um mandatório, né? E aqui no Brasil ainda a gente sabe que, pela dimensão do Brasil, trocar medidor do Brasil inteiro para medidor digital para começar a fazer tarifa branca mandatório ainda não é uma realidade, mas a gente acredita que
com o passar dos anos, né, isso vai se tornar cada vez mais uma realidade para os consumidores de baixa tensão, né, para os consumidores. Então, essa tarifa branca que hoje é opcional, né, tende a cada dia mais isso virar ou vantagem ou talvez isso virar obrigatório no futuro, e aí sim a gente vai ter cada vez mais esse tipo de sisteminha sendo mais viável, mas nem precisa a tarifa branca vir. A tarifa está ficando tão cara que esse sobredimensionamento, se você colocar uma bateria lá e o preço das baterias diminuindo, também vai começar a valer a pena também. A própria cobrança do TUJ, né, que vem a partir do ano que vem. Isso. Vai começar outra coisa que fomenta isso. A pagar baterias. O Ricardo perguntou, fator de tensão a ser considerado um dimensionamento é o VOC ou VMP? Ótima pergunta também. Você quer comentar alguma coisa? Para a gente, deixa eu abrir aqui o datasheet do inversor. Porque a questão que está por trás, né, que ele subindo na curva de característica, ele pode chegar no limite do VMP, né? Exatamente. É uma das coisas então, não tem problema o inversor passar... deixa eu pegar aqui. Não tem problema o inversor passar desses 800 volts aqui, né? Mas aqui é onde ele vai trabalhar no MPPT. Então, aqui é onde você vai ter... você vai garantir essas coisas aqui, tipo... rendimento máximo, 98,6%. Rendimento europeu, 98,4%. Ou seja, quando você está trabalhando nessa faixa de 500 volts a 800 volts, você garante o rendimento do datasheet. Então, acontece, quanto mais você sobrecarrega o sistema, quanto mais sobredimensionamento, você foge dessa tensão e você chega mais perto dessa. Ou seja, não é tão simples, você não vai usar nem tanto a tensão de circuito aberto, né? Nem a tensão de circuito VMP, até porque aquelas condições são bem como é que a gente pode dizer? De datasheet, né? Que é a 1000 watts por metro quadrado. Eu acho que outro efeito entra muito forte, né? Quando você tem muita irradiância, você tem muito calor no módulo, com isso a tensão vai cair. Então, praticamente impossível você chegar no limite do MPPT, porque você vai estar trabalhando numa faixa inferior por causa do calor no módulo. Então, aqui no Brasil, aquele exemplo seu com neve é um outro, mas aqui no Brasil não tem essas condições. Então, não precisa se preocupar com isso. Então a resposta é nenhum nem outro. A questão é você tem que fazer essas correções e simular e ver certinho. O que eu queria dizer é que esses valores aqui que tem que ser respeitados também do datasheet. Então, tanto isso aqui para VOC, tanto isso aqui também para VMP, dadas as devidas correções, né, por irradiância e temperatura. Isso aqui, o datasheet vem sempre nessas 1000 watts, né, e 25 graus Celsius. Perfeito. Aqui tem duas perguntas sobre a vantagem de trabalhar com sobrecarga. Bom, essas perguntas foram antes de eu entrar nesse assunto. Se sobrarem perguntas, Rosélia, Sérgio Luiz, por favor, coloquem novamente, porque eu, na verdade, abordei esse assunto só depois de vocês terem perguntado. Quando temos um alto grau de perda por sombreamento no início da manhã e no final da tarde, vejo que não seria vantajoso sobrecarregar o inversor, pois o sistema cortaria a geração nos melhores horários para a geração, correto? Você realmente ganha menos, né? Aquele gráfico que o Bruno mostrou, né? Que de manhã à tarde você alarga, em vez de ter um morro, você tem um morro mais largo, mais cortado. Se tiver sombra forte no início da manhã ou final da tarde, certamente você não vai ganhar tanto.
Só posso dizer, né? Joga no software, o software vai te trazer o resultado, ele vai te dizer, né? Simula, nesse caso, no 3D, o que a gente não fez hoje, ele vai te dizer qual a perda, qual o ganho, e você compara cenários. É para isso que o software serve. Bom, toda essa apresentação vai ser publicada. Se você quiser ter os slides, Sérgio Luiz, manda um e-mail para a gente pode disponibilizar os slides separadamente da apresentação, da gravação também. O Leandro perguntou qual a orientação e inclinação desse sistema simulado, norte e 10 graus. 10 graus de inclinação norte, tipo um telhado grande, né? Telhado metálico, mas virado para norte. É um estudo de caso, então assumir certos parâmetros que para um outro caso são diferentes. Então você sempre tem que usar aqueles parâmetros daquele seu caso. Giuseppe, qual é o banco de dados que o PVSol utiliza para simulação com resolução de minutos? O PVSol tem um algoritmo interno, né, que passou por discussões acadêmicas, um algoritmo que procura gerar dados próximos à realidade. Então, ele usa os dados climáticos de hora em hora e, a partir disso, ele faz uma simulação de passagem de nuvens entre esses valores horários. Tem material sobre isso no site da Valentim, sobre esse algoritmo. Se quiser saber mais, me procura. O Luciano perguntou como os investidores SMA tratam a questão de alteração da energia reativa na rede interna do cliente. É possível aumento desse custo, o ajuste para não subir a energia reativa. Legal a pergunta, Luciano. A princípio, o inversor do SMA, como um inversor normal, né, ele vai trabalhar fator de potência igual a 1, desde que você não diga para ele o contrário. Ele vai trabalhar assim porque ele admite que é uma configuração padrão. A gente tem algumas soluções com medidor de energia, que nem ele pôs aqui até nesse próprio datasheet, né, nesse tipo de diagrama, onde você pode colocar um analisador de rede, aqui, comunicando com o nosso data manager, e aí o inversor pode tomar alguns comandos, né, de gerar energia reativa, injetar reativa para suprir suas cargas internas e diminuir esse custo de multa que você tomou. Pode ser um tema aí para uma futura conversa, mas a gente tem algumas soluções, sim, esse carinha aqui, tanto o Data Manager, né, quanto o analisador de energia. E tem também nos datasheets a capacidade também tanto de funcionamento com fator de... Ele não fala fator de potência, ele fala de fator de defasamento, que é um pouco diferente, mas é para o mesmo conceito, né? O fator de potência seria para ondas exclusivamente senoidais. Mas o inversor da SMA, principalmente os trifásicos, né? Na verdade, principalmente não, todos os inversores trifásicos da SMA, eles conseguem produzir toda a capacidade dele, praticamente toda a capacidade dele nominal em reativo. Então, você pode utilizar isso, inclusive, de noite, tá? Então, tem algumas funções de aproveitamento da energia reativa, sim, para não subir esse custo aí de multa e tudo mais. A gente pode mandar um e-mail, que eu te mando algumas informações, a gente pode conversar disso também mais a fundo. Mas, a princípio, dá para fazer, sim. Até nesse próprio diagrama, ele seria através desse link de comunicação aqui. Você lê qualquer reativo e o data manager comanda o inversor. É um tema interessante, né, que está sendo pouco abordado, realmente uma boa ideia para um outro webinar. Eu acho uma excelente ideia, uma excelente aplicação. Vlad Taveira perguntou, a SMA tem disponível ou tem previsão de trabalhar com soluções MLPE como microinversor otimizador de potência? Vlad, legal a pergunta também. A SMA já chegou a produzir microinversores, inclusive eu já até cheguei a fazer algumas visitas, instalação com microinversor. Foi uma opção mesmo ter saído dessa linha, então a principal parte microinversor não está no nosso radar recente, relançar uma linha de microinversor. A gente tinha microinversor 240 watts naquela época,
o painel tinha mais ou menos essa potência, né? E quanto a MLPE, também na parte de otimizadores de potência, a SMA também já teve algumas coisas com relação a isso. Tem até os otimizadores da Tigo, que são compatíveis com o da SMA, mas não há uma iniciativa própria de querer lançar equipamentos desse tipo, né? O que a gente tem para a parte de sombreamento, um assunto que a gente também tem tratado com o Hans, a SMA tem um algoritmo para o inversor string para lidar com o sombreamento, que é o SMA Shade Fix. Também posso dar mais detalhes por e-mail, mas a princípio, para a sua resposta, não. A gente não tem intenção de trabalhar com esse tipo de tecnologia nesses próximos anos aí, curto prazo, né? Eu queria só complementar do motivo disso, né? Na verdade, é uma filosofia da SMA, né? Um conceito onde a gente identificou que um sistema com MLPE ele tem um número muito grande de componentes eletrônicos e conexões, né? Então, a chance de você ter menos performance e mais problemas elétricos no meio do sistema é maior, né? Então, a gente tem alguns estudos mostrando isso, e por isso que a SMA, na verdade, fez a opção de, ao invés de investir em hardware, investir em software, que é essa solução ShadeFix, que é um MPPT mais eficiente, mais otimizado, que daí garante as vantagens de não perder potência em situações de sombreamento, sem aumentar a quantidade de componentes eletrônicos e conexões do sistema. Muito obrigado, Henrique. Eu joguei aqui no chat o link para a gravação do webinar que nós fizemos juntos, justamente sobre esse tema, né? Perdas com sombreamento e otimização disso com o inversor string, justamente com o ShadeFix. Então, a gente já falou sobre esse tema também juntos. Leandro falou aqui, lembrando que não pode ultrapassar o VOC, a tensão de circuito aberto. Exatamente, esse é um limite importantíssimo no datasheet. Por favor, Leandro. Perfeito. Esse é Vladimir. Hans, podemos dizer que uma ação positiva de um sistema sobredimensionado é que a tensão de operação do MPPT, se mantendo mais alta, faz com que o inversor consiga entregar mais potência, mantendo essa potência menos suscetível às variações momentâneas de radiação solar que incidem no arranjo fotovoltaico. Eu acho que não. A tensão de operação ideal do inversor, na verdade, ela costuma ser mais baixa como eu já falei, né, quando tem muita irradiação, os módulos esquentam e a tensão do módulo cai. Então, esse sobredimensionamento não necessariamente leva a uma tensão mais alta. Ali no datasheet do Bruno tem a tensão nominal, corrente contínua do inversor, que não costuma estar bem abaixo do limite superior. Eu acho que a questão, o benefício final é financeiro. Você tem que simular o resultado financeiro. Isso interessa ao investidor. E você, né, como projetista, você tem as ferramentas na mão para fazer várias propostas, várias variantes, mas o que interessa ao investidor final é uma boa proposta financeira, que tem um bom retorno. Essa é a questão. Então, você, na verdade, esconde um pouco as suas ferramentas, igual o pedreiro, né, ele trabalha lá, e o que você quer ver no final, uma parede bem acabada, bem pintada, mas o que ele fez lá dentro, desde que ele não tenha feito besteira, você nem precisa saber. Então, é mais ou menos isso. Eu acabei falando um pouco dessa tensão, mas eu acabei falando menos da energia, e eu acho que talvez eu tenha... o que acontece é mais ou menos que deixa eu fazer um desenho melhor. Acontece mais ou menos isso aqui, né, Vlad? A gente tem aquela curva do dia, né? Dando pico lá no meio-dia. Se a gente se dimensionar o sistema certinho, né? A gente vai ter só o sistema chegando no pico numa situação muito específica no verão. E quando a gente sobrecarrega isso, né? A gente acaba tendo uma curva mais...
que tem uma área maior, né, debaixo dessa linha. Então, o que a gente aproveita é essa energia aqui, né, dessa parte aqui. Eu não sei se ficou muito ruim o desenho, mas aqui seria a potência, né? Aqui seria o tempo. Não é tanto pela... Não é que ele gera mais porque a tensão é maior. Ele gera mais energia porque ele está dimensionado, né? Então, um inversor de 100 kW dimensionado para um sistema de 150 kW pico, né? Ele gera mais energia porque tem mais potência lá e ele consegue extrair mais potência em momentos que ele não faria isso. Então, por exemplo, no inverno, que a curva ele não ia atingir o pico, então a gente põe um pouquinho mais de painel e o inversor vai trabalhar tranquilo, né? Porque esse 150 kW pico, ele só vai atingir em condição de laboratório mesmo. Aquelas condições de painel, de datasheet, é de condição de laboratório, né? Que é 25 graus Celsius, 1000 watts quadrado por 1000 watts por metro quadrado, né? 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius, isso aqui é condição de laboratório, né? Então a gente põe um pouco mais de painel para o inversor trabalhar assim, que nem o Hans colocou, 130%, você colocar 30% a mais de painel, o seu inversor trabalha 1% a mais de potência, porque esse parâmetro aqui é um parâmetro de laboratório, né? É um dado meio de laboratório, né? A gente quer... A gente viu na simulação, né? Em Salvador, 50% a mais de módulos deu 6% de perda, 6%. Então, nesse termo de potência, é muito pouco. Em termos financeiros, 6% faz uma diferença, mas em termos de potência, né, você joga 50% a mais e, na verdade, aproveita 44% a mais. Pô, não, 45%, porque com 120% eu já tinha 1% de perda. Então, você realmente aproveita muito melhor, justamente porque o Bruno fala, né, diz que o módulo normalmente ele não passa de 70% da potência dele, 75% quando está muito bom. Aqui na realidade você pode até ter os 1000 watts por metro quadrado, mas você vai ter a temperatura, vai estar 70 graus, 60 graus de temperatura de célula fácil, né, num dia ensolarado. Então o rendimento dele cai bastante, então você acaba que às vezes você coloca 50% a mais de módulo e ele chega onde deveria chegar mesmo, né, porque os dados de folha, né, são dados de laboratório, né, dentro do ar-condicionado ali, né. Perfeito. Luciano perguntou se a SMA tem uma lista de baterias compatíveis com seus inversores para simulação no PV-Sol. São duas perguntas, uma... Teremos, conforme a gente vai homologando as baterias para os inversores híbridos, né, nós vamos publicando quem são os fabricantes que são compatíveis, né, que são homologados pela SMA. E isso pode ser carregado no PV-Sol, sim, para fazer simulações, né? Eu não sei, talvez, Hans, você possa complementar se o PV-Sol já tem alguma funcionalidade de cálculo para inversores e sistemas híbridos, né? A Valentim, que é, né, a desenvolvedora do PV-Sol, ela está muito junto com a SMA. Por exemplo, a parte de off-grid do PV-Sol foi feita especificamente para a SMA, para a Sunny Island, essas soluções. Eu não sei agora, por exemplo, essa pergunta, acoplamento CC para baterias, eu sei que existe, eu não sei se hoje já está exatamente no ponto de desenvolvimento dos inversores SMA, mas com certeza, se não existe ainda, está sendo feito. E né, a parceria é tão forte que, se faltar alguma coisa, quando for lançado, logo em seguida vai estar dentro do PV-Sol também, né? Porque isso realmente é uma parceria muito antiga já. Tuyu perguntou, que também já um velho conhecido, usuário do PV-Sol. Hans, você disse que é possível projeto de inversor até 112 kW, inversores para o grupo B, optante, conforme lei 14.300. Isso é para todas as concessionárias? Sim, Tuyu, isso é para todas as concessionárias porque é lei. Mas a lei prevê um prazo de adaptação das concessionárias de 180 dias. É um pouco
digamos, difícil de justificar esse prazo para essa regra, mas, sei lá, se a concessionária diz, não só em julho, você não vai ter muita chance de dizer, mas eu quero agora. Mas, na verdade, é para todas as concessionárias, é obrigatório, é lei que está em vigor. Então, no mínimo, a partir de julho, você realmente pode pleitear isso. Leandro tem um gráfico real do corte. Sim, maravilha. A gente também já conhece outros sistemas. Vlad diz, perfeito, Vinícius, entendi. Ele terá mais potência e com isso aproveita melhor o período de hora de sol pico. Obrigado, Henrique, por explicar sobre o posicionamento do SMA diante do MLPE. Mais conexões e mais equipamentos eletrônicos aumentariam os eventuais pontos de falha. Ok, maravilha. E não vieram outras perguntas sobre por que a gente faria isso, então me parece que a gente conseguiu explicar. Que bom. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é disseminar conhecimento, levar isso para vocês e entrar numa discussão, né? Que ninguém aqui é dono da verdade, sempre tem vários pontos de vista, e a gente está aqui com 3 pontos de vista falando, mas todos vocês têm muita experiência, muita prática, e todos vocês têm voz para trazer a sua opinião e sua prática para a gente e discutir com a gente, e sugerir novidades e sugerir temas, né? Já estamos levando aqui 2 temas aqui para outros webinários. É por isso que a gente está aqui, para movimentar e discutir isso. Perfeito. Vamos encerrar. Henrique, Bruno, o que vocês querem aqui falar de Muito encerramento? obrigado, agradecer somente a presença de todos, né? Essa oportunidade da gente conversar um pouco e seguimos à disposição. Para que vocês precisarem, nós passamos nossos contatos aí. Estamos à disposição para eventuais dúvidas e até os próximos webinars aí, em parceria com a Solarize. É isso, faço das palavras do Henrique as minhas também, agradeço sempre a oportunidade. Qualquer dúvida que surgir depois, mais tarde, ou alguma coisa que eu falei que talvez não tenha ficado tão claro, podem me mandar um e-mail lá, eu deixei o meu contato, mas acho que o Hans também consegue mandar para vocês aí. Sim, Qualquer dúvida que surgir, pode contar com a gente, e no que for, também deixei o telefone lá do WhatsApp da assistência técnica, qualquer coisa que surgir também pode entrar em contato. Agradeço a oportunidade novamente e vamos ficar para a próxima também, né? Para os próximos webinários estaremos aí também. Maravilha, eu agradeço vocês, foi muito rico, eu acho, a gente sempre aprende, e muito obrigado pelos muitos participantes, né? A gente teve mais que 150 inscrições, mais que 70 no pico que ficaram aqui, então 50% de participação é muito bom para webinars. Então, até a próxima, gente. Quinta-feira tem um sobre estruturas e mais para frente tem outro com a SMA. A gente tem muitos webinars gravados, muitos temas. Pesquisem lá no site, entrem lá, tem conhecimento pra caramba, porque a gente já vai acumulando, vai disseminando. Então, boa noite a todos.